Olá, eu sou a Luísa Lopes e estou aqui com você hoje para a gente conversar um pouco sobre comunicação. Eu sou especialista em programação neurolinguística, coaching, avatar e trabalho há muitos anos nessa área de comportamento humano. Sou a diretora e fundadora do INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal, um instituto que já está no mercado há 25 anos, mudando vidas e edificando a excelência humana. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, então recebi com muito carinho esse convite para conversarmos um pouco sobre qual é o impacto da comunicação nas relações. Muitas vezes nós não pensamos muito, a gente fala assim às vezes, fui lá e falei e pronto. E esse pronto significa eu não tenho noção do que a outra parte, que é o interlocutor, teve de resultados da minha comunicação. A programação neurolinguística, eu entrei na vida da PNL, ou ela entrou na minha vida, e com isso eu aprendi de verdade a me perceber, a melhorar a minha comunicação comigo e a comunicação com o outro. Então é uma ferramenta fantástica que nos ajuda, entre várias outras coisas, a desenvolver essa habilidade de ter uma comunicação mais eficaz, mais assertiva. Eu me lembro que muitas vezes quando eu ia fazer uma reunião ou quando eu ia conversar com meus filhos, às vezes eu era surpreendida quando passava um tempo e eles vinham falar comigo: mamãe, você viu o jeito que você falou comigo? Ou às vezes mesmo nas reuniões de negócios a pessoa fala assim: você notou de que forma você falou? Isso me deixou um pouco preocupada, porque eu estava achando que eu estava dando o meu recado. E às vezes acontece com você também. Então, o impacto da comunicação significa, eu vou até aqui lançar mão de uma das definições da programação neurolinguística. A PNL é o estudo de como a linguagem afeta o nosso sistema nervoso. O que significa isso? Significa que aquilo que eu penso, aquilo que eu falo não é coisa à toa. Aquilo que eu penso e aquilo que eu falo é uma linguagem que vai afetar como eu me sinto, afeta as minhas células, mexe na química do meu corpo e, consequentemente, mexe na qualidade das minhas ações. É mais ou menos assim, falar de estrutura mental e emocional. Nós temos por dia mais de 60 mil pensamentos, eu nunca contei, mas segundo pesquisas é isso, e muitas vezes nós não pensamos sobre o que estamos pensando. E quando nós não temos esse cuidado de prestar atenção sobre a qualidade dos nossos pensamentos, pode acontecer da gente estar experimentando um mal-estar e não saber de onde vem. Cada coisa que eu penso é como um alimento que pode me nutrir ou me destruir. O que eu quero dizer com isso, que a comunicação, ela não só impacta o outro, mas ela primeiro impacta a mim mesma. O que de repente a gente, depois de uma conversa com alguém ou uma reunião de negócios, às vezes a gente fica assim: puxa vida, eu não fiquei muito bem com aquilo. Porque às vezes eu já nem vou tão bem para a reunião, porque muitas vezes eu não presto atenção sobre onde eu estou colocando meu foco de atenção. Então isso é fundamental. Tem uma frase que eu criei, eu gosto muito dela, que fala: todas as vezes que eu grudo em algo que eu não mereço, eu adoeço. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que eu grudo num pensamento, que eu dou importância para um pensamento, e isso não tem a ver com a minha essência, e eu sou um ser humano, e todo ser humano ele tem uma necessidade de sentir uma tranquilidade interna, de sentir paz, de sentir alegria. E quando eu começo a pensar de uma forma, às vezes, contrária a isso, o meu corpo reclama. Como é que meu corpo reclama? Meu corpo reclama através das emoções. O que são as emoções? Uma resposta, um impacto que o meu corpo, emite, uma resposta, um alarme que toca, que nos faz experimentar algumas sensações. Aprender a ouvir essas emoções, saber qual é o recado delas, é também uma forma de redirecionar o jeito de pensar. Então, se você começa a pensar as coisas não tão fáceis, a crise está complicada, eu não estou conseguindo deslanchar no meu trabalho, na minha carreira,
como é que você vai estar sentindo diante, de repente, de uma oportunidade de emprego ou de parceria? Se o seu tipo de pensamento foi isso. Então, provavelmente, essa forma de pensar vai deixar você sem recursos, sem uma base que te sustenta para que você tome atitudes proativas. Uma pessoa, quando ela está doente, ela deixa de ser inteligente. O que isso quer dizer? É quando você mentalmente não está bem, o nível de estresse está muito grande, o tumulto dos pensamentos, a preocupação está grande, sabe o que acontece? Você deixa de acessar o seu lado criativo, você deixa de ter ideias interessantes, porque a mente tumultuada não gera ideias que vão realmente contribuir. Isso é matemático. Então, não só o impacto da comunicação interna, da comunicação intrapessoal pode danificar ou pode me ajudar, mas também o impacto com o outro. Muitas vezes o que nós oferecemos para o outro é o resultado dessa comunicação que a gente tem com a gente. Então, se você tem um amigo ou alguém da sua família, você está meio que desconfiado dele, fazendo uma fofoca interna sobre essa pessoa, pode ser que na hora de conversar com ela você não esteja tão congruente. Isso pode acontecer, não pode? Então, uma boa coisa para você fazer agora é tomar uma respiração profunda e avaliar como estão as qualidades dos meus pensamentos. Eles estão me nutrindo ou estão me destruindo? A partir do momento que você começa a ter essa autopercepção, você já pode começar a fazer algumas mudanças. Eu tenho duas formas rápidas de fazer uma mudança interna. Uma é perceber minha comunicação intrapessoal e, ao percebê-la, começar a modificá-la. Eu não tenho que forçar a barra comigo, mas eu tenho que tomar o cuidado sobre o comando que eu estou dando. Se você fala, por exemplo, as coisas estão muito difíceis, eu sugiro para você, fale, as coisas não estão fáceis. Porque se você manda o comando de não difícil, você vai experimentar se conectar com dificuldade. Mas se você fala, as coisas não estão fáceis, você está falando a mesma coisa, mas está dando oportunidade e possibilidades. Faz sentido para você? Então fica aí uma dica. Comece a observar como está o seu momento atual, como é que está a sua estrutura interna e a sua comunicação com você mesmo. A partir do momento que você muda a forma de comunicar com você, e eu não estou dizendo que você tem que se iludir, mas você pode falar de vez em quando, eu não sei o que fazer, mas eu acredito que vou achar a saída porque eu mereço. Então, seja o que for, não mande uma comunicação onde você se bloqueia. Algumas vezes nós nos bloqueamos. Eu que trabalho muito com pessoas que vão fazer vestibular, concurso, né, com as ferramentas da programação neurolinguística, às vezes eu pergunto para a pessoa, como é que você se vê aí no seu futuro? Faça uma imagem mental desse você aí. E a pessoa diz, ai meu Deus, eu não quero que me dê aquele branco. Então eu peço para a pessoa, e não dando branco, você quer estar como? Às vezes a pessoa não quer ficar ansiosa. Então já vai mais uma dica. O não, como negativa simples, não é registrado no nosso cérebro. O nosso cérebro ele funciona por imagens. Se você ficar pensando naquilo que você não quer, você vai estar experimentando o que não quer. Então mude, coloque mais o que você deseja. É muito comum, às vezes, a pessoa muito rapidamente dá comandos que nada ajuda. Por exemplo, ela dá um espirro e logo em seguida ela fala, estou sentindo que eu estou querendo gripar. Olha o comando que você está se dando. Então isso não ajuda. Eu posso mudar o meu estado interno mudando o jeito de pensar. Se eu falo para você, fale a palavra calma algumas vezes. Calma, calma. É totalmente diferente do que eu falar para você, fale, eu não quero ficar nervoso. Porque não existe não nervoso, e você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Então, se eu falo para você, não pense no sorvete de morango, por favor, não pense no sorvete de morango, você vai estar pensando, porque o meu cérebro vai criar uma imagem daquilo. E se você for no Google e falar assim, não quero que me mostre imagem de sorvete, sabe o que você vai ver? Um monte de sorvete. Não, o não é registrado como negativa simples. Então, preste atenção, eu posso mudar meu estado interno colocando foco naquilo que eu desejo, tendo pensamentos alinhados com aquilo que eu desejo.
E aí eu vou estar experimentando uma sensação melhor, assim como quando você fala calmo, você experimenta uma sensação de tranquilidade. Mesmo que você não esteja calmo, você pode dizer, eu quero me sentir calmo. Esse é um comando interessante. A outra forma de mudar o meu estado emocional, e isso tem tudo a ver com a forma que eu impacto a comunicação com o meu interlocutor, é você prestar atenção na sua fisiologia, na sua postura física. Porque quando os olhos fazem parte do nosso cérebro, quando você está olhando muito para baixo, a sua comunicação é totalmente conectada com emoções. Os olhos, eles são como uma antena, assim, que ela capta sinais. Quando você olha para baixo, você está conversando com você mesmo, você está no seu diálogo interno, ou você está se sentindo. Então, se você quer experimentar uma sensação de se sentir melhor, colocar os olhos na linha do horizonte te ajuda, porque quando os olhos estão para cima, nós estamos conectados com o nosso visual. É assim que a gente sonha, é assim que a gente lembra de algo, de alguma imagem. Quando você olha para cima e para a sua direita, você está no seu visual construído. E aqui está o seu lado direito. Ao olhar para o seu lado direito, você consegue construir imagens. Ao olhar para o seu lado esquerdo e para cima, você se lembra através de imagens. Os olhos na direção do ouvido, você está ouvindo no seu áudio interno. Ou você está criando algo que você quer falar. Quando você olha para baixo, você está sentindo ou se cobrando, conversando com você mesmo. É sinestésico e auditivo interno. Então, meus amores, para que eu melhore a comunicação comigo, eu posso melhorar a minha postura física. Eu posso começar a pensar em possibilidades. Isso significa que quando eu mudo a minha postura física, a minha qualidade de pensamentos muda. Jamais você vai ver uma pessoa triste, chorando, olhando para cima. Oh, meu Deus, não vai ver, você não vai ver isso. Porque não existe nenhum registro de um dia na sua vida que você chorou nessa postura. Então, ao mudar a sua postura, mesmo que as coisas não estejam bem, você vai conseguir melhorar as suas emoções. E as emoções são resultado da sua forma de pensar. E se você quiser mudar a forma de pensar, você pode mudar mudando a fisiologia. Se a pessoa começa a caminhar na praia e ela começa a caminhar mais rápido e olhando para cima, ela não consegue se conectar com as preocupações do dia a dia. Então fica aí a dica. É necessário que eu melhore a minha comunicação comigo. E para melhorar essa comunicação, para impactar positivamente, eu posso fazer isso conectado com pensamentos bons. Eu posso fazer isso com uma fisiologia que me ajuda a acessar o que nós chamamos na programação neurolinguística de um estado interno de poder e não de um estado limitante. Agora, vamos falar da nossa comunicação com o outro. A forma que nós falamos, ela é muito importante. Então, às vezes, nós ficamos muito conectados com o conteúdo, pensando o que eu vou falar para fulano. E eu digo para você, nós aprendemos na programação neurolinguística que as palavras têm um peso pequeno na comunicação. Que mais importante do que o que você fala é o tom de voz que você usa enquanto fala. É como você está respirando enquanto fala. É a sua postura física enquanto fala. Então, eu posso impactar uma pessoa negativamente sem perceber que estou fazendo isso. A forma é mais importante do que o conteúdo. A pessoa é mais importante do que o assunto. E como é que nós demonstramos isso? Esse impacto da comunicação. Segundo pesquisas é assim, você já deve ter ouvido isso em alguma palestra aí. 7% da comunicação é o peso das palavras. 38% da comunicação é o peso do seu tom de voz, do ritmo da sua voz, da forma que você coloca as palavras. E 55% da comunicação se deve à sua postura física, ao seu gestual, o como você está colocando aquele assunto. Adequar a comunicação
para o receptor, para a pessoa que vai receber, é fundamental. Caso contrário, eu posso estar impactando negativamente essa pessoa, porque comunicação é como elevador, sabia? Dependendo do que você fala, você deixa a pessoa arrasada lá embaixo, ou você ajuda a pessoa a se sentir melhor. Pensando nisso, vamos ilustrar um pouco mais. Quando você vai conversar com uma criança, é fundamental que você se coloque do tamanho dessa criança, que os seus olhos possam estar conectados com os olhos dela. Isso significa que você vai estar passando uma mensagem para a mente inconsciente daquela criança. A mensagem é: eu sou do seu tamanho, eu te compreendo, eu entendo você. Acontece que todos nós temos uma criança interna. Então, quando nós vamos conversar com um adulto, isso não muda. Experimentar se colocar do tamanho do adulto, fazer um espelhamento com a postura física dele. Você está sentado, você fica sentado também. Aprender a criar uma sintonia na relação. Isso é formidável. Isso em programação neurolinguística tem nome. Isso é o início do rapport. Rapport é uma palavrinha francesa que significa criar uma relação de credibilidade, construir um relacionamento de confiança. Então, como é que nós podemos fazer para, a partir de hoje, desenvolver um certo carisma, desenvolver uma forma de comunicar que seja mais agradável? E a pergunta que eu faço é: o que a sua forma de falar faz com o outro? O que sua forma de falar ou de pensar faz com você? Isso é uma boa coisa para de vez em quando a gente parar e refletir. Eu que tenho essa estrada toda de muitos anos, trabalhando com pessoas, com pais, com adolescentes, né? E principalmente nos cursos de formação em programação neurolinguística, muitas vezes a gente percebe que as relações, elas vão ficando tóxicas. Não é porque o amor acabou, é porque a comunicação está muito ruim, sabe? Porque a forma que um cônjuge fala com o outro deixa o outro mal, a forma que o sócio fala com os colaboradores. Então, reflita, o que o meu jeito de falar está fazendo com o outro? Isso me lembra quando meus filhos, eu tenho 3 filhos, quando meus filhos eram pequenos, e vocês sabem que mãe tem pressa e mãe sabe o que é bom para filho. Eu me lembro que uma vez eu cheguei para o meu filho, a diferença de idade dos meus filhos é bem pequenininha, né? 1 ano e 1 mês. Então, o meu filho do meio estava com 4 anos. Quando eu cheguei em casa, falei com meu filho, com aquele jeito que mãe que tem pressa, né? Uma mãe executiva fala. Eu falei para o meu filho: você tem que fazer isso, isso e isso. E meu filho, naquele momento, sabe o que ele fez? Ele cruzou os braços e fez assim. Quando ele fez isso, eu fiquei: meu Deus, esse meu filho não tem educação, ele não me respeita. E eu cheguei a brigar com ele: meu filho, você tem que me respeitar, eu sou sua mãe. Mas naquela época talvez eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. Eu lembro que um dia eu estava sentada na rede com esse meu filho e eu perguntei para ele: por que quando a mamãe vai falar com você, você faz assim? E ele, olhando para mim, me deu uma maior lição da minha vida. Ele olhou bem nos meus olhos e falou: mamãe, é porque não é desse jeito, mamãe, que fala comigo. Eu sou uma criança. E isso ficou muito marcado para mim. Porque aí eu comecei a falar diferente com ele. Eu comecei a me colocar do tamanho dele. Ele é uma criança. E principalmente porque a criança, ela é como esponja seca, ela absorve tudo. Ela absorve o seu estado emocional. Então eu aprendi com a PNL que não é só com uma criança que eu tenho que ter cuidado na forma de falar. Porque todos nós temos uma criança interna. Todos nós gostamos de ser bem tratados, gostamos que as pessoas conversem direito com a gente. Muitas vezes eu dando consultoria em empresa ou treinamento, é muito comum eu ouvir os funcionários falando sobre o gestor. Eu não me importo de me corrigir, mas precisa de ser desse jeito. Eu às vezes vejo o filho falando sobre o pai. Sabe, eu não importo, eu tenho que falar, mas precisa ser dessa forma. E às vezes eu vejo a esposa reclamando do marido: olha o jeito que você fala comigo. Então, meus amores, jeito, forma de falar
faz toda a diferença. Por que às vezes nós gostamos de estar com pessoas que são pessoas simples, às vezes até sem estudo nenhum, porque elas têm um jeito de olhar para a gente, que nos acolhe, sabe? Que nos dá permissão da gente ser quem a gente é. Isso faz toda a diferença. E a programação neurolinguística, ela nos ensina com muito carinho, né? Com muito critério, detalhadamente, o como fazer isso. E uma das formas é a gente aprender a fazer as perguntas, em vez de, sabe, já chegar falando faça isso ou faça aquilo, perguntar, sabe, diagnosticar. Comparamos muito, quando vamos falar de comunicação, o ser humano com o iceberg. O iceberg que tem aqui em cima é só a pontinha, é só aquilo que eu estou vendo, e no ser humano aquilo que eu estou vendo é apenas o ambiente que ele está, o que ele está falando, o que ele está fazendo, mas tem uma estrutura profunda que eu não vejo, e essa estrutura profunda é a bagagem de vida dele, que ele carrega com ele. Então, no momento que eu estou falando alguma coisa, e isso que eu estou falando vai de alguma forma ser filtrado pela pessoa, todo esse conteúdo e a forma que eu estou falando vai entrar em contato com isso que está no modelo de mundo da pessoa, no mapa de mundo dela. E ela vai responder a essa comunicação a partir do quanto aquilo está afetando ou ajudando ela. O que eu quero dizer com isso? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende e processa daquilo que eu falo. Então, se você chega para uma pessoa e fala assim, ô, seu irresponsável, dependendo da pessoa, ela fala para você, fiz o que eu pude, e não está nem aí. Mas se você vira para uma outra pessoa e fala isso, ou seu irresponsável, pode ser que essa pessoa tenha uma reação surpreendente. Pode ser que ela entre na justiça por causa disso, dependendo do ambiente onde ela ouviu isso. Porque para essa pessoa, essa palavra tem uma outra conotação. Abaixo do iceberg, na sua mochila de vida, tem algum registro. E eu não sei disso. E ao falar, essa pessoa pode reagir, ela pode brigar, ela pode querer te matar. Por quê? Porque essa pessoa teve uma história de vida diferente. Talvez um dia lá na infância, ela pode ter passado por uma experiência, talvez um pai alcoólatra, onde a mãe falava, não vai ser irresponsável, não vai ser como seu pai, essas coisas. E isso é um registro para a criança, onde ela está vendo algo, está ouvindo e está sentindo algo como negativo que está linkado com aquela palavra. É como se tivesse um campo minado aqui. Então, quando eu vou falar com a pessoa, eu tenho que ter esse cuidado. E é por isso que a PNL, a Programação Neurolinguística, nos ensina a desenvolver o que nós chamamos de acuidade de percepção. Você, ao falar com uma pessoa, esteja atento. Qual é o objetivo disso que eu estou falando? O que eu quero conseguir com essa conversa? Esteja atento também aos microsinais. Os microsinais da pessoa com quem você está se comunicando significa ela está sinalizando para você se o que você está falando está sendo útil para ela, se está sendo bom ou se está machucando. O não verbal dela, que nós chamamos em PNL de calibração, o tempo todo está falando qual é o impacto que está tendo o que você está falando para ela nela. Como é que está sendo isso? E uma outra coisa muito importante é o que nós chamamos de flexibilidade. Então, saber o que eu vou falar, saber qual é o efeito que essa comunicação está tendo para o outro e ser flexível o suficiente para mudar o tom de voz, para acessar aquela conversa, respirar e diagnosticar como é que está sendo para a pessoa que você está falando, para que aquela comunicação tenha um efeito que seja saudável. Então isso é fundamental. A forma que eu estou colocando, como isso vai, o que sentido vai fazer isso para a pessoa. Então é muito comum às vezes, com a minha experiência aí, nas escolas, nas empresas, às vezes a pessoa chega e fala assim, o gestor fala, tá vendo o jeito que meu funcionário fala comigo? Parece que é o contrário aqui, parece que ele é que é meu chefe. E aí a gente fala com a pessoa fala assim com você, mas no fundo, bem no fundo, ela gosta muito de você. E a pessoa fala, mas desse jeito, forma,
Às vezes eu costumo brincar com meus alunos de PNL, né? O pai chega em casa, o filho pequenininho senta no colo do pai e fala: papai, você viu o jeito que a mamãe falou comigo? E o pai falou: ô filho, a mamãe falou desse jeito com você, mas no fundo, bem no fundo, ela te ama. E é como se o menino falasse também assim, mas desse jeito, dessa forma. Por quê? Porque a nossa memória, gente, ela é emocional. Nós registramos o evento quando emocionalmente aquilo é marcante. Eu costumo brincar com meus alunos de practitioner, né, do curso de formação em programação neurolinguística. Aqui nós vamos aprender ou pagar mico, ou fazer algumas brincadeiras, ou alguma coisa que deixa você bem emocionalmente. Porque o contrário disso é trauma. Então tem duas formas rápidas de você impactar o outro e guardar, deixar registrado uma lembrança que pode durar toda uma vida. E essas formas são: ou é o mico, ou é uma coisa muito divertida, ou é o trauma. E quando, à medida que nós vamos crescendo, nós estamos trazendo conosco a nossa bagagem de vida, nosso modelo de mundo, nosso mapa, e nós respondemos à realidade a partir disso. E esses registros que estão ali têm a ver com forma, com jeito, com as coisas que nós vivemos, que de repente não foi do jeito que imaginamos, com as coisas que nos traumatizaram, porque foram surpresas que tivemos. E muitas vezes na base, né, da nossa vida, né, a base do prédio da nossa vida está na infância, que é de 8 a 5, 6 anos. E nós às vezes, se nós prestarmos atenção, a forma que nós nos comunicamos hoje, ela não é muito diferente da forma que nós reagimos à comunicação ou comunicávamos na infância. Se na infância, quando você estava se sentindo inseguro em alguma situação e você reagia correndo para casa, se escondendo, se você prestar atenção, às vezes você está fazendo isso ainda. Se você é uma pessoa que viveu uma infância que muitas vezes você era o dono da brincadeira, você era o dono da bola, e hoje você pode ser um gestor que tem muita inflexibilidade, é você que quer dar as cartas sempre. Mas quando a gente para reprogramar a nossa vida e para dar uma coisa que eu costumo falar com meus alunos, da F5, que significa atualizar, você pode modificar essas programações, você pode reprogramar a sua vida, você pode criar uma vida muito mais feliz, plena, saudável, como aconteceu comigo. Eu prestar atenção, a forma que eu estou me comunicando, comigo, com o outro. O relacionamento é algo muito importante. Conviver com gente nos ajuda a ser mais gente. Eu agradeço todos os dias a Deus por esse presente de todos os dias. Quase todos os dias mesmo eu estou diante das pessoas e elas estão me ajudando a olhar para mim mesma, para eu ser uma pessoa melhor. Isso é uma comunicação legal e não eu querer ter razão. Qual é o sentido de eu ter razão? Alguém que pensa igual a mim? Alguém que compre tudo que eu tenho na minha cabeça? E mesmo que aquela pessoa não te dê a razão, ela é uma pessoa interessante talvez para o relacionamento. Eu não preciso excluir ela da minha vida porque não concorda comigo. E tá aí, vou dar outra dica para vocês. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa e que ela está colocando um ponto de vista que é diferente do seu. E aí a minha sugestão, nunca fale com a pessoa assim: eu discordo de você. Porque se você fala isso, o recado que você está dando é o seguinte: tudo que você falou, eu não vou dar importância. É como, eu não estou ouvindo o que você está falando. E se você quer continuar a conversar com ela, ela vai reagir também dessa forma com você. Ela não vai te dar atenção. Então a minha sugestão, e tem funcionado bem, né, para mim, é quando a pessoa está falando algo que é muito diferente do seu ponto de vista, primeiro agradeça, porque você está tendo a oportunidade de conhecer um pouco do modelo de mundo dela, um pouco das experiências e da percepção dela. E você pode ouvir até o final. Você pode falar o seguinte: eu ouvi com muita atenção o que você colocou, achei interessante, mas eu posso te dar agora um ponto de vista um pouco diferente? Sabe o que ela vai fazer? Ela vai te ouvir. Experimente falar isso. E quem sabe até ter o ponto de vista dela, o seu ponto de vista, pode gerar talvez uma terceira ideia que seja bom para os dois lados.
isso funciona. Funciona você com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Funciona no ambiente de trabalho, sabe? Aprender a não ficar impactado negativamente com o que o outro falou e nem ter que cortar o relacionamento porque o outro tem um ponto de vista diferente, porque cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós passamos por experiências e percebemos a vida de uma forma única e subjetiva. Uma outra definição da PNL é o estudo de como nós estruturamos internamente a realidade que nós percebemos. O estudo das nossas experiências subjetivas. O que significa isso? Que cada pessoa é única e tem um jeito diferente de se comunicar. Cabe a nós chegarmos, percebermos como é a pessoa, sabe? E ir colocando, como quando estamos servindo uma água para alguém, um leite para alguém, uma bebida para alguém. Vamos adequar aquilo que nós vamos entregar para o receptor de uma forma que ele possa digerir. Quando a mãe vai dar uma água para uma criança de 2 anos, ela não coloca numa taça de cristal, ela coloca numa mamadeira, no copo plástico. Mas se ela vai dar uma água, né, para o diretor da empresa ou para um adulto, ela vai colocar numa taça ou num copo de vidro. Assim é a comunicação. Quem é esse outro que vai receber? Como eu posso adequar o que eu estou falando para que o outro possa, sabe, receber aquilo e não eu trazer aquilo e jogar aquilo de qualquer jeito, porque isso pode quebrar a relação. Então eu vou deixar aqui 3 pontos que são importantes na construção de uma comunicação mais eficaz, para que eu desenvolva essa habilidade. Uma das coisas é a coerência. É muito interessante que você fale coisas que de alguma forma, sabe, tem a ver com o que realmente você pensa. A coerência, você está vivendo o que você está falando? As suas palavras, elas se transformam em ação, principalmente quem é gestor, né? Porque se você fala para não fazer uma coisa e você faz, como é que você quer que o outro acate aquilo que você está falando? Os pais com os filhos, né? Eu já vi uma mãe uma vez falando com o filho, olha, no shopping ela falava com o menino de 6 anos, a gente vai comprar, mas não fale com o papai quanto custou, tá? Ele não pode saber o preço. O que a criança está aprendendo? Ela está aprendendo a mentir. Então essa coerência é importante. As nossas palavras, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, tem que estar congruente. Neurolinguística tem a ver com isso, né? Que as minhas palavras elas estejam alinhadas com o que eu penso e com o que eu faço. Então essa coerência, perceba o quanto você está coerente. Às vezes você está num relacionamento em que as coisas estão fazendo você se sentir mal, mas você ainda não colocou isso para o outro. E quando nós falamos de constância, é o quanto eu dou sustentabilidade para o meu discurso. Eu tenho que falar, é importante que eu fale alinhado com meus valores. Será que um dia eu falo de um jeito, outro dia eu falo de outro jeito? Nós mulheres, então, né, com esses picos que nós temos emocionais, às vezes acontece. Um dia você está boazinho, outro dia você está bravo, o outro tem que ficar pisando em ovos com você. Então, tem uma constância. Ou venha se cuidar, venha se autoconhecer, para que a gente não adoeça os relacionamentos. Essa constância é isso, eu dar uma sustentabilidade para isso. Então, se você, por exemplo, vai chamar a atenção de um funcionário sobre alguma coisa que ele fez e não ficou legal, aprenda a dar um feedback. Um feedback que ele possa entender o que você está falando. Preserve a pessoa e critique a tarefa. O que significa isso? Seja pontual, sabe? Essa coisa assim, você é muito desorganizado, você não serve para fazer essa tarefa, não é claro para ele isso. Mas se você falar, eu quero que você me entregue esse relatório dessa forma, é desse jeito que eu quero que você faça, tudo bem, posso contar com você? E depois acompanhe para ver se está dando tudo certo, se ele compreendeu o que você está falando. Lembre de elogiar, sabe? Isso é sustentar a
coisa, lembre de valorizar quando a pessoa acerta. Às vezes também tem disso, a pessoa faz tudo certo uma vida inteira. O dia que ela faz errado, ela ganha aquela bronca e aí ela fica chateada com isso. Então a constância é isso, eu acompanhar os processos, eu perceber que as pessoas também, elas têm um emocional que varia muito. Eu posso ter esse cuidado, não preciso taxar a pessoa como incompetente, porque um dia ela foi trabalhar e ela está com um problema em casa, ou ela está insegura em relação a alguma coisa, e a qualidade do trabalho dela não está tão bom. Eu posso até, inclusive, chamar essa pessoa para conversar um pouquinho, né? Eu posso fazer isso. O outro é a consequência, o impacto que eu estou causando no outro, o impacto do meu jeito de falar, o impacto do meu jeito de agir. Isso está deixando o ambiente mais saudável ou está adoecendo o ambiente? As pessoas ficam mais felizes quando eu estou no meu trabalho ou quando eu tiro férias? Isso é uma boa reflexão. Então, avaliar quais são as consequências desse meu jeito, porque às vezes a gente fala assim, esse é meu jeito e pronto. Só que nós precisamos das pessoas. E essa geração que está aí, cada vez mais, ela está intolerante para isso. As pessoas querem, né, ficar enganjadas no processo, as pessoas querem participar. Então é importante que a gente crie uma forma, né? A gente fala tanto de liderança compartilhada, de aprender, criar um momento de ouvir a opinião de cada um. Tudo tem uma consequência. Tem pessoas se estressando, tem gente adoecendo, gente infartando, sabe por quê? Porque elas não pensam qual é a consequência desse jeito de pensar em minha vida. Eu estou grudado nesse ponto de vista, que está me adoecendo. Ou, antes de começar a conversar com as pessoas, antes de abrir uma reunião, qual a consequência que isso pode ter se eu falar dessa forma? Que tal falar dessa outra? Então eu vou buscando novas opções. Uma coisa que eu gosto de brincar muito com meus alunos é a gente usar o BUV. O que é o BUV? Avaliar se o que eu vou falar é bom, realmente é bom. As pessoas vão se sentir melhor depois que eu falar isso? E se é útil, vai ajudar em quê? Sabe, o fato de eu colocar isso vai mudar para o melhor? Vai ter uma consequência positiva? É verdadeiro? Porque às vezes nem é verdadeiro. Às vezes eu nem diagnostiquei o suficiente, às vezes eu estou alucinando sobre isso. Então, meus amores, vamos aprender a separar a essência do bagaço. E na comunicação isso é fundamental. Eu espero que com esse bate-papo nosso, eu tenha contribuído um pouquinho com a comunicação. O objetivo não era dar uma aula, mas era bater um papo, para que a gente perceba que a nossa comunicação, você com você, ela tem um impacto aí, te ajudando a ficar melhor ou não, né? E o impacto com o outro. E apenas esse resumo agora. A minha comunicação comigo, ela acontece através dos meus pensamentos. Pensamento não é coisa à toa, então eu posso prestar atenção se aquilo que eu estou pensando está me nutrindo ou me destruindo. E o que eu sinto é resultado disso, da forma de pensar. E o que eu sinto dá suporte para as minhas ações e para a qualidade da minha comunicação. E na minha comunicação com o outro, saber que a forma que eu falo faz muita diferença. Que eu posso deixar a pessoa se sentindo muito bem ou muito mal. Aliás, até o meu olhar com a minha comunicação não verbal, ela pode mexer com a química do outro, ela pode mexer até com as batidas cardíacas do outro. E é uma responsabilidade muito grande para todos nós. E todos nós nos comunicamos o tempo todo, em todos os ambientes. Então fica aí as minhas dicas, que eu preparei com muito carinho para vocês. E se porventura você quer aprofundar nesse assunto, entre lá no meu blog www.luisalopes.com ou no nosso site, o site do Indesp, www.indesp.com.br. E provavelmente eu vou preparar também um bônus para você. Um beijo bem carinhoso e lembre-se, se você não gostou de alguma coisa, minha sugestão é: jogue fora. Fique com a minha intenção positiva. Mas se fez sentido, coloque em prática. Um beijo carinhoso e muito obrigada.